Bom dia, vamos estar retornando aqui a nossa aula, tá? Antes da gente fazer o conteúdo previsto para hoje, aquele que eu mandei lá no grupo, nós vamos estar fazendo os exercícios da última aula desse setor, tá? Que é a partir da página, se vocês quiserem acompanhar aí, 130, tá bom? Eu vou fazer a questão 2, 3 e 4. Eu acredito que a 2 a gente já fez, a 1 a gente fez, a 2 também eu acredito que a gente já fez, mas eu vou refazer ela, porque parte desses exercícios vai ajudar a gente no conteúdo novo, que é o conteúdo de como escrever a equação da reta, tá? Então, sem mais delongas, vamos estar iniciando aqui a resolução dos exercícios, tá? O primeiro exercício, como vocês podem ver aqui, ele pede para a gente determinar o coeficiente angular da reta. Então, a gente quer determinar o valor desse coeficiente, tá? Levando em consideração que quando a reta seria essa aqui, gente, ó, que passa pelo ponto AB. Lembrando que ela é infinita tanto na direção de B, aqui no sentido de B, quanto no sentido para A, tá bom? Então, essa é a reta. Porém, a gente quer identificar, primeiramente, quem que é o ponto A, ó. Se você observar o ponto A, eu vou até escrever ele aqui do lado. Ele é o ponto cuja coordenada em x é menos 3 e cuja coordenada em y é o 2. Ó. E o ponto B, a coordenada em x é 2 e em y não tem, então é 0. Como que eu faço para determinar o coeficiente angular? É indicado pela letra M, tá bom? Eu acho que quando está escuro fica melhor para vocês verem, né? Deixa eu separar aqui, ó. Mas eu acho que não vai dar muito certo não, isso que eu vou fazer, mas vamos ver. 130. Agora vai dar certo, ó. Não deu certo. O senhor tem que formar um quadrado, Tem que fechar fechar o ele. quadrado? Isso. Né? É que para enxergar fica melhor no escuro. Agora vai dar certo? Valeu, Bárbara. C10. Só não é duas porque é uma. Mas vamos lá. Ó, então, como que eu faço para calcular o M, gente? Para determinar o valor de M, que é o coeficiente angular, a gente calcula usando o ΔY sobre o ΔX. Assim como a gente estuda em física, tá bom? O ΔY é o Y de B menos o Y de A. E o X, o ΔX é o X de B menos X de A. Tá? Aí nós vamos substituir os valores. Ó. Quanto que vale o Y de B? O Y de B é 0. O Y de A é 2. A gente fez isso aqui na última aula, tá? Mas é bom a gente estar recapitulando aqui. O X de B é 2 e o Y de A é menos... E o X de A é menos 3. Aí é só efetuar o cálculo aqui para simplificar. 0 menos 2 dá menos 2. 2 menos menos 3 vai dar 2 mais 3. Ou seja, menos 2 sobre 5. Esse é o valor do coeficiente angular dessa reta indicada aí na apostila, tá bom? Alguma dúvida? Essa é a questão 2. Eu tô vendo aqui na minha apostila, a conta tá meio diferente, mas eu acho que não sei. Deu o mesmo resultado? Não, ela não tá terminada. Então aproveita e termina aí. É a 2. Tá? Porque eu mandei a foto, gente, não esqueçam, eu estou mandando as imagens, as resoluções no grupo, tá? Então vocês têm que pegar e fazer. Eu vou começar a mandar no grupo lá que o Jaivana criou, para ficar só salvo de matemática e física. Professor, o meu resultado ficou que nem a parte de cima. A terceira ali de cima. Faltou tirar o negócio aqui. Eu também ficou tipo 0 menos 2. Não foi? Não, mas então vocês não terminaram, tá?
Então vocês não terminaram. A resposta tem que estar assim, não pode ser 0 menos 2. Tá? Sim, pronto. Vamos para 3, daqui a pouco eu mando essa aqui de novo para vocês. Vamos para a questão 3 aqui do lado. Ó. Deixa eu pintar ele aqui de preto. Então vamos lá, a questão 3 ela fala o seguinte. Sendo A esse valorzinho aqui e sendo B esse valor, ele quer saber o valor de K para que a reta tenha um ângulo de 45 graus, tá? Aqui a gente precisa de duas coisas. A primeira eu preciso lembrar o seguinte. O coeficiente angular M, ele pode ser calculado de duas maneiras. Ou pela tangente do ângulo, ou nós podemos calcular o M pelo ΔY sobre ΔX, como a gente fez na questão anterior. Nessa questão, ela é uma questão que a gente vai ter que usar as duas fórmulas para resolver, tá bom? Então, como a gente quer que ele tenha uma inclinação de 45 graus, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que o ΔY sobre ΔX tem que ser igual à tangente do ângulo, ou seja, a tangente da inclinação. Para esse contexto aqui, eu vou usar a mesma ideia do anterior para o ΔY e ΔX. Isso vai ser o Y de B menos o Y de A sobre o X de B menos o X de A. Isso daqui é igual a tangente do ângulo de 45 graus. Lembre-se que tangente nós estudamos no setor A semana passada, tá? Então, qualquer dúvida de como calcular tangente, passa lá nas aulas, eu deixei lá no Maestro, tá? Para vocês assistirem. Depois eu vou mostrar outras coisas para vocês. Ó. O ponto A é o ponto 3K2. E o ponto B é menos 1 em K. Então, eu vou substituir aqui, ó. O Y de B é K e o Y de A é 2. Então, vai ficar K menos 2. E embaixo, X de B, ó. X de B é menos 1 e o X de A é 3K. Então, vai ficar menos 1 menos 3K. Quanto que vale a tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus vale 1. É só vocês verificarem, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Copiar essa imagem. Ó. Tabelinha dos ângulos notáveis. Tangente de 45 é 1, tá bom? Então, só para vocês lembrarem aí. Mas qualquer dúvida, faz a tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no 2 no 3. A tangente é diferente. Veja só como é que é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Decorem isso, memorizem isso para facilitar a vida de vocês. Para resolver essa parte agora, a gente vai multiplicar cruzado. Ou seja, K menos 2 é igual a menos 1 menos 3K. Porque esse 1 aqui, quando você multiplicar cruzado, não vai fazer falta nenhuma, tá? Agora a resolução fica simples, é só colocar letras de um lado e números do outro. K mais 6K igual a menos 1 mais 2, tá? Deixa eu ver quem está levantando a mão. Fala, Ellen. Valeu. Lê o chat. Ah, tá. Liga a câmera aí, viu, Luiz? Gabriel de Ivona. Tá, beleza. Como que eu sei que o YB é K? Por causa disso aqui, ô Luiz, ó. Quando a gente faz os pontos, ó, esse é o ponto A, esse é o ponto B. Aí a gente chama ó, o Y, no caso, o B, ó, o Y de A é 2, ó. E o Y de B é o K, é o Y do B. Sempre na ordem, ó. O par ordenado, quando a gente havia estudado, a gente definiu que a primeira coordenada é o X e a segunda é o Y. Entendeu? Então, a primeira coordenada é X e a segunda é Y sempre. Bom, agora é só finalizar. Ó. K mais 6K
é igual a minha TV, 4K, e menos 1 mais 2 dá 1. Aí é só passar o 4 dividindo. Então, o K vai valer 1 quarto. Sexta-feira eu vou passar para vocês qual é o conteúdo da nossa primeira prova, tá? Para vocês já irem estudando. O ar-condicionado deu uma maneirada legal, né? O ar-condicionado agora deu uma aliviada, não deu? Vamos para a próxima questão, tá? Daqui a pouco eu vou mandar no grupo essa página inteira. Já, Lucas? Então, para a última questão aqui dessa aula, da aula passada, ó. E o seguinte, em um mapa, deixa eu pegar aqui outra cor. Em um mapa, as cidades de São José do Rio Preto e Catanduva e São Carlos possuem as coordenadas 4, 12, A10 e 16, 4. Então, por exemplo, na ordem como ele está citando aqui para a gente, ó, esse aqui é o 4, 12, tá? Deixa eu fazer de branco aqui, que aí vai ficar mais legível. Ó, aqui é o 4, 12, tá? Essa coordenada aqui é o A10 e essa coordenada aqui é o 16, 4. E aí ele separou aqui, ó, eixo Y e eixo X aqui no plano cartesiano para indicar aqui de maneira cartesiana essas cidades. Ele quer que a gente determine o valor de A considerando que as retas são colineares, tá? Gente, uma observação importante, tá? Que vocês precisam anotar aí para lembrarem depois para o futuro, Enem, provas e tal. Pontos colineares é igual M iguais. Tá bom? Como que a gente aplica isso aqui na nossa questão? Se eu chamo esse aqui de ponto A, esse aqui de ponto A, esse de ponto B e esse de ponto C, eu vou ter a seguinte relação. O coeficiente, tá, que relaciona o ponto A com o ponto B tem que ser igual ao coeficiente que relaciona o ponto B com o ponto C. Essa é a regra que a gente vai estar utilizando aí, aplicando, né, nessa questão. Mas como que eu calculo separadamente cada um deles? Ó? Então vamos calcular o M de A para B. O coeficiente de A para B vai ser o Y de B menos o Y de A. É aquele negócio do delta X sobre delta Y sobre delta X. E aqui é o X de B menos o X de A. Eu só substituo os valores. Ó. O Y de B, ó, é 10, tá? Que é o que está dando na questão. O Y de A é 12. A questão não chamou de A, tá? Fui eu que chamei de A e de B. O X de B é A, é o Azinho. E o X de A é 4. Aí é só resolver essa conta. Ó. Em cima vai ficar menos 2. E embaixo vai permanecer A menos 4, porque não tem como simplificar. A gente deixa assim, porque quando a gente jogar nessa fórmula aqui em cima, a gente vai multiplicar cruzado, tá bom? Então não se preocupem que no final vai dar tudo certo. Agora vamos calcular o coeficiente de B e C. O coeficiente de B e C, ó, é esse coeficiente dessa reta aqui. Então vai ser o Y de C menos o Y de B, o X de C menos o X de B. Substituindo, o Y de B é 4, o Y de B é 10, o X de C é 16
e o x de B vai ser A. Em cima tem como simplificar, fica menos 6 sobre 16 menos A. Agora a gente vai usar essa dica aqui, ó, essa fórmula. A gente vai igualar essas duas contas. Ó. Vai fazer aqui ao lado. Ó. Sim? Doze. Então vamos lá, agora a gente vai igualar as duas coisas, tá? Então igualando vai ficar assim, ó. Aí é só multiplicar cruzado e terminar a conta, tá? Então multiplicando cruzado, fica menos 2 que multiplica 16 menos A, igual a menos 6 que multiplica A menos 4. Fazendo uma propriedade distributiva, menos 2 que multiplica 16 fica menos 32. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes A é 2A, igual menos 6 vezes A vai dar menos 6A, mais 6 vezes 4, 32. Menos com menos mais. Letra de um lado, número do outro, 2A, mais 6A, né? O 6 vai passar para cá e o 32 passa para lá. 32, esse aqui está negativo, vem positivo. 2A mais 6A, 8A. 32 mais 32, 64. Passa-se o 8 dividindo. Portanto, o A vale 8. Esse é o valor de A, tá? Copiem. Não, 11h25 a aula acaba. Ainda tem mais uma aula. Está dormindo? Copiar, gente, eu não estou vendo vocês copiando aqui, ó. José, Matheus, Zinek. Bora lá copiar a questão 4. Laura. Já fez?
Professor, a segunda mais 60, como? 2A mais 60, como que virou 8A? É só você observar aqui, ó. Ó. Esse 32, ó, passa para o outro lado positivo. E esse 6A passou para cá positivo. Tá negativo, passou positivo. Ó. Então, esse aqui, ó, 2 mais 6, 8. 32 mais 32, 64. Aí depois você passa o 8 dividindo. E aí 64 dividido para 8 dá 8 também. Bom, vamos então começar a aula nova. Vou mandar aqui para vocês no grupo isso aí. Vocês passem a limpo, gente. Porque depois, se eu pegar o caderno de vocês e estiver em branco, eu não, né? O pai de vocês pegar e estiver em branco, eles vêm questionar. E no momento eu não estou podendo pegar os cadernos de vocês para estar conferindo, tá? Então, façam aí, façam esse esforço aí para estarem copiando, que é o mínimo, tá? E fazer na plataforma. Porque lá vale ponto. Então, hoje nós vamos falar sobre a equação fundamental da reta, tá? Deixa eu filmar aqui a tela, que é a apostila, tá bom? Então, nós vamos trabalhar hoje com a equação fundamental da reta. E como que a gente define a equação fundamental da reta? Basicamente é o seguinte. Matematicamente, nós temos as representações que nós chamamos de algébricas e as representações que nós chamamos de geométricas. Representações algébricas envolvem letras e números. Representação geométrica envolve desenho, gráfico. Então, a equação fundamental da reta ela é definida da seguinte maneira. Se eu souber o valor do ponto, de um ponto da reta, e se eu souber a inclinação dessa reta, ou o coeficiente angular dessa reta, ou seja, um ponto qualquer e o coeficiente angular, eu posso escrever a equação da reta usando essa funçãozinha aqui. Então, a equação da reta é dada da seguinte maneira. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Vou dar alguns exemplos para vocês de equação da reta que a gente pode calcular. Tá? Vamos voltar aqui. Como exemplo, vamos pensar no seguinte. Ó. Deixa eu deixar tudo escuro aqui. Vamos pensar da seguinte maneira. Ó. Vamos pensar que o ponto da reta seja o ponto 1, 2 e que o m seja igual a menos 1, tá bom? Então, como que eu escrevo a equação da reta? A regra é a seguinte, ó, y menos y0 igual a m vezes x, esse aqui não tem no livro, tá? Menos x0. Isso aqui eu estou inventando agora para a gente poder se acostumar em como calcular. É bem simples. Se eu souber o ponto e o coeficiente, eu venho aqui e substituo, tomando cuidado de que, olha só, o primeiro cara é o x0 e o segundo cara é o y0, tá? No ponto. O 1 vai ser o x0 e o 2 vai ser o y0. Daí, eu venho e substituo, ó, y menos o x0, o y0, que é 2, igual ao m, que é menos 1, que multiplica o x menos o x0, que é 1. Essa é a equação da reta, fundamental da reta, tá? Aí, geralmente, nós fazemos o quê?
organizamos isso para ficar um pouco mais bonitinho. O que a gente faz? A gente vai passar o 2 para o outro lado somando, tá? E vamos fazer a distributiva aqui, ó. Então vai ficar menos x mais 1 e esse 2 vai passar somando. Então a nossa equação vai ficar menos x mais 3. Depois que a gente faz as devidas simplificações e organizações, né, a organização dos dados, tá bom? Tudo tranquilo até aí? Então é assim que a gente trabalha com a equação da reta. Mas pode acontecer em que a questão não vai trazer para a gente o coeficiente angular. Por exemplo, uma questão ela pode trazer 2 pontos. Pode ser que o ponto P seja o ponto 1, 2 e que o ponto Q seja, por exemplo, 3 e 1. Então, como que eu faço para calcular a equação da reta de uma reta com essa característica? Primeiro, eu preciso calcular o m, que é delta y sobre delta x. Aí eu posso usar, por exemplo, o y do q menos o y do p sobre x de q menos x de p. Aí eu substituo os valores. Ó. Y de q é 1, que é a segunda coordenada. Y de p é 2. X de q é 3, né? A primeira coordenada agora. E o x de p é 1. Faço as subtrações, fica menos 1 em cima e embaixo fica 2. Tá bom? E aí depois disso eu jogo na equação da reta. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então eu posso escolher qualquer um dos 2 pontos, tá? Eu vou substituir os 2 pontos para vocês verem. Ó. Aqui é usando o ponto P, tá bom? Então ficaria, ó, y menos o y0 seria 2, igual ao m que deu 1 sobre 2, que multiplica x menos o x0 que é 1, tá? Se eu usar o ponto Q, vai ficar y menos y0 que é 1, igual a 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, que multiplica x menos x0 que é 3. Vamos ver como que dá. Vamos resolver primeiro com o ponto P, depois a gente resolve aqui com o ponto Q. Ambos dão o mesmo resultado, tá? Vamos ver. Então, y menos 2 é igual a menos x sobre 2, né? Vamos fazer distributiva aqui. Menos com menos vai dar mais meio, tá? 1 vezes meio é meio. Vamos ter que passar o 2 para o outro lado. Então, y menos 2, y é isso igual, né? Esse menos 2 vai passar para lá. Menos x sobre 2, mais meio, menos 2. Só que quando ele passa, ele vira mais, tá? Aqui, nós precisamos calcular o MMC. Nesse caso, é só multiplicar todo mundo por 2. Eu nem preciso calcular o MMC. Então, vamos... Opa! Pegar aqui o preto. Então, vamos lá. Y vai ser, multiplicando todo mundo por 2, vai ficar 2y igual a menos 2x sobre 2, mais 2 sobre 2, mais 4 sobre 2, né? O mais 4, na verdade. Posso cortar esse com esse com esse. Então, eu tenho que 2y é igual a menos x mais 1 mais 4. Ou seja, y é igual a menos x mais 5, aí eu passo 2 dividindo. Esse é o resultado. Deu um monte de conta? Deu, mas é a vida, tá? Agora vamos fazer esse lado aqui, ó. Y menos 1 igual a menos x sobre 2, menos com menos mais 3. Vamos passar o 1 para o outro lado. Y, faltou 2 aqui. Y é igual a menos x sobre 2, mais 3 sobre 2, mais 1. Para tirar o denominador, nós vamos multiplicar todo mundo por 2. Ó. Então, multiplicando por 2, fica 2y igual a menos 2x sobre 2, mais 6 sobre 2, mais 2. Posso fazer algumas simplificações, como por exemplo aqui. Teremos menos x, mais 3, mais 2. Então, 2y vai ser igual a menos x, mais 5,
Aí quando você passar o 2 dividindo, vai ter o mesmo resultado. Em outras palavras, tá, gente? Tanto faz o ponto que você escolher quando você tiver mais de um ponto, tá bom? Vai dar o mesmo resultado, independentemente de qual ponto você escolha, tá? Seja o ponto da reta, pode ter 1 milhão de pontos. O que você escolher tem que dar o mesmo resultado do que eu escolher, tá? Mesmo que sejam pontos distintos, já que eles pertencem à mesma reta. Bom, entendido como que faz o cálculo, tá? De achar a equação da circunferência, da reta, vamos voltar aqui em alguns casos especiais que a apostila traz. Depois a gente vai para o exercício, tá? Como caso especial, nós temos a reta vertical. Uma reta vertical não possui y, tá, gente? Então ela vai ser x igual a x0, tá bom? Só isso. Por exemplo, x igual a 2 vai ser a equação de uma reta vertical. É uma reta constante vertical. Ele dá até o exemplo aqui, ó. X igual a 1. E nós temos a reta horizontal. Na reta horizontal que não está aparecendo aqui, tá, gente? Uma reta horizontal, que seria assim, ó. Uma reta que passa, por exemplo, aqui. Ela é uma reta da fórmula y igual a 3, por exemplo, tá? Quando o x não aparece. Porque ele não toca o eixo x, estão vendo aqui? Não toca o eixo x, então não aparece o x. Mas vamos, sem mais enrolações, vamos para os exercícios, para vocês entenderem aqui como que faz, tá? Tá aparecendo a resposta para vocês, mas eu vou tirar aqui, vou copiar aqui no Paint, que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, primeira questão. Sei que vocês estão cansados, né? Com essa luz baixa aqui, vocês ficam com sono, mais sono ainda. Mas vamos lá. Eu queria entender qual que é a graça que as pessoas têm de ligar pra gente. Ligam as 1000 vezes. Aí toda vez que a gente atende, a pessoa desliga. Deve ser tipo um botzinho, né? Mas vamos lá. Aqui nós vamos determinar a equação da reta. Vejam que ele já dá para a gente o coeficiente angular e o ponto. Então, esse aqui é o modelo mais simples que tem. Basta substituir na equação fundamental, ó, y menos y0 igual a m vezes x menos x0, tá? Lembrando para vocês que esse cara aqui é o y0, a segunda coordenada, e a primeira é o x0, tá bom? Vamos lá substituir os valores. Y menos o y0, que é 4, é igual ao m, que vale 2, que multiplica o x menos x0. Nesse caso, x0 é 3, e como ele é negativo, fica entre parênteses para não confundir com o negativo lá de dentro. Então, y menos 4 é igual a 2. Primeiro resolve entre parênteses, tá? Menos com menos, mais. Só não façam, tá, a bobagem de fazer x mais 3 é 3x, tá bom? Porque não é. De quem quer celular? Ah, Lucas. Meu? Pode ser ansioso. Pode ser ansioso. Que aí não toca. Bom, agora a gente vai fazer a distributiva. Então, y menos 4 é igual a 2x mais 6, tá? Vou continuar aqui em cima para não descer muito lá embaixo. Então, y é igual... Vou passar o 4 para o outro lado somando. Ó. 2x mais 6 mais 4. Portanto, o valor da equação da reta é 2x mais 10. Isso significa dizer, pessoal, que com essa fórmula aqui, eu consigo escrever todos os pontos da reta e, se eu usar um gráfico, eu consigo, através desses pontos que eu obtenho, montar o gráfico da equação da reta, tá?
sem muitos problemas. A função do primeiro grau, que é a função que dá origem à reta, a gente estudou no ano passado, no primeiro ano, esse conteúdo aqui, ó, de função da reta, tá? Qualquer coisa, corre lá no canal que tem nossos vídeos lá que a gente fez no ano passado. Vocês dão uma olhada lá e tirar as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida agora, vocês podem se manifestar. Geralmente vocês não se manifestam, né? Aí vocês dizem, não, professor, eu não sou demônio, não, cara. Ó, de novo, o professor tá ligando aqui, ó. Oi. Hã? Mas não é o mesmo, é sempre um número diferente. Bom, vamos lá. Letra A pronta, né? Vamos para a letra B agora. A letra B é aquele exemplo que tem fração, que às vezes a gente acha um pouco mais complicado de fazer, porque tem fração, tá? Mas vamos lá. Na letra B a gente vai usar também novamente a equação da reta, ó, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, tá? Deixa eu ver quantas questões ainda faltam aqui. Ah, tá. Vocês estão vendo aí, né? Tem a 2. Só tem a 2? E a 3, 2 e 3. Aí eu vou fazer somente as. Só vou fazer A a 2 2. tem A, B também. Aí a 3 eu vou deixar. A 2 e a 3 eu vou deixar para vocês fazerem na plataforma. E aí eu vou para a tarefa complementar, tá? Que aí é um pouco mais avançado o nível, para vocês verem também as questões um pouco mais difíceis, tá? Então vamos lá. Substituindo os valores. Lembrando, a segunda coordenada é o y, tá? Como está negativo, põe entre parênteses. O m é 3 sobre 2, menos 3 sobre 2. E o x0 é 4. Vamos efetuar aqui as simplificações. Menos com menos dá mais. Aqui eu posso efetuar a distributiva, a propriedade distributiva. Menos 3 sobre 2 vezes x dá menos 3x sobre 2. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 4 dá 12, então fica 12 sobre 2, tá? Perceba que eu posso simplificar isso aqui, ó. Então, y mais 3 é igual a menos 3x sobre 2 mais 6, tá? Deixa eu fazer aqui do lado. Então, y é igual a menos 3x sobre 2 mais 6. E o 3, ó, esse 3 que está aqui, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Menos 3. E aí, efetuando a divisão, a subtração fica menos 3x sobre 2 mais 3. E aí eu posso finalizar aqui, tá? Como eu não posso operar 3x sobre 2 com 3, eu vou deixar nesse formato mesmo. Não vou precisar tirar o MMC aqui para poder simplificar essa fração, porque não tem como simplificar, tá? Não tem como a gente simplificar mais do que isso. Copie. A minha filha passou a noite acordada. Foi dormir 4 da manhã. Eu tô quase desmaiando aqui de sono. Caramba. Tô quase igual o Liner aqui.
Vamos lá, então vamos para o próximo agora. Vou abrir aqui o plural. Deixa eu fazer um negócio aqui, que aí vai aparecer o... Eu acho que vai aparecer ali só o pai. Aí. Só um instantinho, pessoal. Fazer logo a chamada, depois a gente começa a fazer os exercícios. Então vamos lá. Bárbara está presente, né? Beatriz não está presente. Caio estava presente, mas saiu. Daniele não. Ellen, Gabriel, Isabela, José, Laura, Lineker. Luana está presente? Não. Lucas, Luiz Flávio, Luiz Felipe faltou. Matheus e Pedro. Beleza. Então, chamada feita. Vamos pegar agora alguns exercícios da tarefa complementar. Para a gente estar fazendo aqui e encerrando nossa aula. Então vamos lá fazer essa questão. Ó. Essa questão ela fala o seguinte: a figura abaixo apresenta o gráfico da reta R igual a 2y menos x mais 2, como vocês podem ver aqui. Ó. Essa é a equação da reta. Tá? As coordenadas cartesianas do ponto P vale quanto? Então, a gente tem nessa questão a reta e nós temos uma coordenada do ponto P. Falta a gente identificar a outra. Uma coisa que é interessante, ó. Isso aqui, pessoal, ó, é o valor do y. Então, o ponto P aqui, ó, ele é o ponto x e o y vale 3. Então, por exemplo, ó, letra A e letra E está descartada, tá? Porque o y já vale 3 automaticamente, porque ele já está indicando aqui pra gente. Como que eu faço para descobrir o valor de x? Ó? Eu vou pegar aqui a equação da reta e vou substituir aqui o valor do y. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos x mais 2 igual a 0. Então, 2 vezes 6, 6, menos x mais 2 igual a 0. Vou fazer 6 mais 2 vai dar 8, então vai ficar menos x mais 8.
E aí eu vou pegar o x e vou passar para o outro lado. Então, 8 é igual a x. Logo, o ponto P é o ponto x, y. Alternativa correta, letra C. Viram como é simples? Vou pegar mais outra questão aqui. Na verdade, Lucas, é uma ligação muito forte com a equação do primeiro grau. Vamos para a próxima questão. São dados os pontos A, B e C. A equação da reta suposta da mediana do triângulo ABC, traçada pelo vértice A é quanto? Ó. Então vamos pensar no seguinte, ó, esses 3 pontos definem um triângulo, correto? E aí vamos supor que eu chamo esse ponto de cima aqui de A, esse de B e esse de C. Eu poderia fazer corretamente a localização dos pontos utilizando o plano cartesiano. Mas não precisa, porque eu não quero saber onde eles estão, só quero fazer uma simulação para poder traçar a reta. Se vocês observarem, de acordo com a questão, ó, vai ter uma reta que ele chama de mediana, e a mediana ela é uma reta que passa, que vai cortar o nosso triângulo, de tal forma que esses dois pontos aqui tenham a mesma medida. Vai estar no meio, tá? Então, por exemplo, eu quero saber a reta suporte desse ponto aqui, ó, do ponto M. Primeiro, então, eu tenho que calcular quanto que vale o ponto M, tá? Nesse caso aqui, é o ponto médio. Vou escrever aqui embaixo a legenda. E como que a gente viu que calculamos o ponto médio? A gente soma os 2 pontos e divide por 2. Então, nesse caso, o ponto B mais C vai ser 0 e menos 3, que soma com 2 e 5. Tudo isso aqui dividido por 2, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 0 mais 2, 2. Menos 3 mais 5 dá 2 também. Quando eu dividir por 2, o resultado vai dar o ponto 1. Tá? Dividir por 2 deu 1. Daí, nós vamos calcular agora a equação da reta. Então, qual que vai ser a equação da reta? Primeiro, eu tenho que calcular o coeficiente do A com M, porque eu quero essa reta que sai daqui e passa aqui. Então, é o A com M. Tem o B e o C, mas eles não vão fazer parte desse cálculo. E só para calcular o ponto M, que é o ponto médio, mas não vai usar mais. E aí é só fazer a substituição. Como que eu calculo isso aqui? É a variação de y com relação a x, que vai ser igual ao y do m menos o y de A, x de m menos x de A. Vamos substituir os valores. O y de m é 1. Ó, a gente calculou que deu 1. O y de A, ó, de acordo com o enunciado, também é 1. E embaixo, o x de m é 1 também, e o x de A é menos 2. Vai ficar menos 2. Como em cima, pessoal, vai dar 0, o resultado, então, vai ser 0, tá? Nem precisa fazer o cálculo de baixo, que em cima já vai dar 0. Menos 1, 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0, tá bom? Com exceção do 0. 0 dividido por 0 não existe. Bom, se o m é 0, a gente vai substituir a equação da reta. Ó. Logo, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Ora, se o m é 0, vai ficar y menos y0 igual a 0, correto? Tudo isso aqui vai dar 0. De novo ligando, velho. Foi. Tá cobrando.
Pois é, mas nem cobrar eles cobram, né? Só desliga. Quem que é o Y0? Oi? Muito em cara. 100 mil reais não consigo pagar o que eu devo. Ó, então o Y0, gente, quem que é o Y0? Eu posso escolher o ponto do ponto A, que é 1, ou eu posso escolher do ponto M, que também é 1, tá? Não vou escolher do ponto C nem do ponto B, porque eles não fazem parte mais da reta. Eles estão fora da reta. A reta é o que passa pelo A e o M. No caso, o Y0 vai ser 1. Então, y menos 1 é igual a 0. Como a questão passa para o outro lado o valor, eu vou passar o menos 1 para o outro lado e ele fica positivo. Então, a alternativa correta é a letra A. Entenderam? Isso aqui dá um pouco mais de trabalho, né? Ponto médio, depois coeficiente angular e depois equação da reta, tá? São 3 cálculos diferentes. Ah, tá. Deixa eu só separar aqui, ó. Zero não é 0, menos 3, não, tá? É 0 e menos 3. Essa vírgula é a separação de coordenadas, ó. 0 mais 2, 2. Menos 3 mais 5, 5 menos 3, 2. Tá? Essa vírgula separa as coordenadas. Mas não, ele não é um número decimal. Quando aparece número, por isso que na matemática a gente usa mais fração do que número decimal. Na física que a gente usa mais decimal do que fração. Caraca, velho, que sono. Deixa eu fazer outra questão aqui, depois eu mando para vocês aqui o print de tudo aqui para vocês. Então deixa eu voltar aqui. Esse aqui vai ser muito grande, o desenho é muito grande. Então vamos fazer esse aqui que o desenho é menor. Vamos lá. Bom, próxima questão. O quadrado representado na figura tem lados paralelos, né? Até porque é quadrado, né? Mas paralelos aos eixos x e y. E sua diagonal AB está contida numa reta cuja equação é. Então ele quer saber qual é a equação dessa reta aqui, ó. Deixa eu pegar uma reta aqui, né? Que é melhor. Ele quer saber qual é a equação dessa reta. Para eu saber a equação dessa reta, eu preciso saber o valor dos pontos A e B, concordam? Como que eu sei o valor de A e B? Gente, é bem simples, ó. Se você observar, vamos começar pelo B aqui, ó. O x de B, ó, é o mesmo x aqui de baixo, ó, é 5. Só que a altura, que é o y, a altura é 4, que é a mesma altura desse ponto, ó. No A é o mesmo procedimento, ó. O x do A, ó, ele vai estar aqui, ó. É o mesmo desse carinha de cima. Mas a largura, ó, é a largura desse aqui. Entenderam? Opa, oi? Não entendi. Como assim separa desse jeito? Porque esse aqui vai ser essa reta. Você não quer essa reta aqui, você quer essa reta AB, ó. Ele quer o AB. Ó, então, ó, o x, ó, é menos 1 e o y, né, aqui é 5. Aqui o y é menos 4, é 4 positivo, o y, e aqui o x é menos 2. Ó. Com isso, a gente já sabe os pontos A e B. Então, é só a gente seguir os passos, ó. O coeficiente angular e quem que é o coeficiente angular? É o M,
que nada mais é do que ΔY sobre ΔX, que você já deve ter sacado aí que é o x de B menos x de A. Opa, y de B menos y de A em cima. E embaixo, x de B menos x de A. Aí é só substituir os valores. O y de B é 4 e o de A é menos 2. O x de B é 5, ó, tá aqui, ó, 5. E o x de A, menos 1. Então, tem que colocar entre parênteses. Fazendo o jogo de sinal, o valor do m, então, vai ser 4 mais 2 sobre 5 mais 1. Ou seja, 6 sobre 6, que é 1. Calculamos aí o coeficiente angular da nossa reta. Sabendo o coeficiente angular e sabendo o valor dos dois pontos, a gente pode colocar qualquer um, tá? A gente vai ter, então, que a equação da reta vai ser y menos y0 igual a m. Isso aqui é padrão, tá? É a fórmula padrão. É a equação fundamental. Então, eu venho aqui e só substituo, ó. Y menos. Eu vou escolher o ponto B, porque não tem negativo, tá? Mas tanto faz, como a gente já viu na outra questão. O y0 vai ser 4, ó. O m a gente calculou é 1. E o x menos, ó. O x0 vai ser 5. 1 vezes qualquer coisa não muda, então vai ficar y menos 4 igual a x menos 5. Passo o 4 para o outro lado somando, y é igual a x menos 5 mais 4. E aí eu efetuo aqui a subtração, y é igual a x menos 1. Então a alternativa correta, letra A. Alguma dúvida, pessoal? Então, deixa eu salvar aqui e mandar para vocês. E aí vocês façam agora as questões 2 e 3 da apostila, tá? Deixa eu mandar aqui para vocês primeiro. Professor, Sim? o Luiz Flávio perguntou de onde que você tirou 1,2. Já, deixa eu mostrar, depois eu mando. Deixa eu mandar a atividade e eu já falo. Senão eu acabo esquecendo aqui. O 1 sobre 2 é daqui. O 1, menos 2 aqui, né? Esse valorzinho aqui, que provavelmente é o que ele quer saber. A gente vê pelo desenho, tá? Deixa eu. A gente vê pelo desenho aqui, ó. Então, nesse quadrado aqui, ó, se você observar aqui, ó, bem. Deixa eu fazer de azul aqui, ó. Esse ponto aqui, ele vai ter essa altura, ó. Só que essa altura aqui é menos 2, ó. A altura é o y. E ele vai ter, ó, essa largura, ó. Essa largura aqui, ó, é menos 1, e é o x. Por isso que a gente descobre os valores respectivos deles, tá? Foi impressão minha ou que ele de travou? Não, tá de boa, é porque eu tô selecionando as questões aqui pra enviar pra vocês. Ele tá Você tá de máscara, daí você ficou meio parado, assim, eu jurava que você tinha travado. Ele tá concentrado por isso. É que eu tô atrás aqui das questões. Tem pisca. Você é bom. Cara,
Pra falar a verdade pra vocês aqui, Se ele piscar, ele dorme. eu piscar, eu durmo, falou certinho. Se eu piscar, eu apago aqui. Quando eu for pra casa, eu vou até devagarzinho pra não fazer merda no volante. Ficou jogando Overwatch de madrugada, Kennedy? Não, minha filha não dormiu, cara. Eu fiquei até 4 da Ah, manhã que com seu ela. pai, né? As Eu lutas joguei de um pai. madrugada, até 1 hora. Aí eu fui dormir, só que na hora que eu fui dormir, ela acordou. Sem zoeira. Isso quer dizer que não era pra você ter parado de jogar. Pois é, né? Só que eu não consigo jogar com ela acordada porque se ela vê eu jogando, ela chora. Tipo, ela quer colo, ela quer Oxi. sentar no meu colo e. Só que aí ela não deixa de jogar, porque ela fica batendo no teclado. Ela fica assim, ó. Tipo assim, a impressão que eu tenho é que ela que quer jogar, né? O Luiz Fábio falou receba pra quem, ô Luiz? É melhor com fundo preto, então, ou Bárbara? Cor vermelha. Porque a Bárbara está dizendo que com fundo branco cansa mais a vista. Bom, então, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Façam a atividade, tá bom?